Então, mais uma vez, boa noite, né? Hoje nós vamos dar continuidade no tema ainda tipos de exploração de hortaliças. Aula passada nós falamos sobre os tipos de exploração de hortaliças sem fins lucrativos e hoje nós vamos falar dos tipos de exploração de hortaliças com fins lucrativos. Então, o conteúdo que eu vou trabalhar na aula hoje são esses aqui. Então, eu vou falar hoje sobre a exploração de hortaliça, aquelas hortas que são diversificadas. Vou falar sobre as hortas quando elas são especializadas. Vou falar sobre a exploração de hortaliças industrial, né, com fins para agroindústria. A exploração de hortaliças no sistema de ambiente protegido. Vou falar sobre a exploração de hortaliças sem solo, né, hidroponia. Inclusive separei até um videozinho, espero que vocês gostem. Vou falar sobre a exploração de hortaliças em sistemas alternativos, né? Exploração da produção de hortaliças exóticas ou produtos diferenciados, gourmet. Vou falar um pouco também sobre os vivericultores, que é a exploração de hortaliças para a produção de material propagativo, né? Muda. E a exigência aí do mercado consumidor de hortaliças. Então, o conteúdo da aula hoje é sobre isso. Espero que gostem. Bom, para a gente tentar atender aí as necessidades do mercado, seja esse mercado atacadista, ou seja, o mercado de varejo, né? Seja para a gente atender as pessoas que querem consumir a hortaliça natural, né, in natura, ou seja para atender a indústria, né, porque muitas hortaliças são consumidas processadas, né. A gente precisa implantar diferentes tipos de sistemas de produção de hortaliças, com diversos graus tecnológicos. E aí é com base nesse grau de tecnologia que envolve a exploração, né, a atividade olerícola, é com base na área física explorada, é com base no número de espécies cultivadas dentro da propriedade, é com base na finalidade ou destino da produção que a gente classifica os sistemas de produção de hortaliças com fins lucrativos. Então, a atividade de exploração ela pode ser classificada de vários tipos. A gente já viu as hortaliças, a produção de hortaliças sem fins lucrativos, né? Mas hoje a gente vai conhecer nessa aula os sistemas de exploração de hortaliças com fins lucrativos. Ok? Então, o sistema de exploração de hortaliças com fins lucrativos, né? Eles podem, são aquelas áreas dedicadas ao cultivo de hortaliças, né, para obter lucro, e elas podem ser diversificadas. Essa é uma das primeiras, né, da lista que eu vou trabalhar na aula hoje. Então, nesse tipo, né, a gente já pelo próprio nome já percebe que há um grande número de espécies olerícolas cultivadas numa área relativamente pequena, né, normalmente menor que 10 hectares. Quem produz aí hortaliça, 10 hectares não é coisa pouca também não. Há uma grande diversificação de espécies cultivadas e uma grande utilização de mão de obra familiar, né? Então, quando a gente pensa em exploração de hortaliça diversificada, a gente pensa em algo menor que 10 hectares, com uma diversidade de espécies nessa área, uma intensa utilização de mão de obra familiar, né? Então, as hortas podem ser hortas comerciais diversificadas. São áreas aí onde que tem no mínimo 4 espécies de hortaliças, predomina o uso da mão de obra nos tratos culturais, e é essa horta que é caracterizada aí dos grandes cinturões verdes aí. A exploração de hortaliça, né, diversificada, geralmente pode estar próximo da cidade. É uma área uma pequena área, né, física que tem um grande número de espécies olerícolas exploradas. Então, é um tipo de exploração
que está bem próximo dos grandes centros consumidores que a gente conhece como Cinturão Verde. E devido à localização próxima a esse consumidor final, né, há uma preferência desses agricultores que tem essa horta diversificada, essa horta comercial diversificada, em hortaliças herbáceas, né? Então, hortaliças classificadas como folha, hastes e inflorescências, que são mais perecíveis. Então, os cinturões verdes, com o passar dos anos, né, tendem a se deslocar para regiões mais distantes dos centros consumidores, que chama interiorização. Então, por conta do quê, né, que isso acontece? Por conta da escassez de água, né, de qualidade, em questão de qualidade, em questão de quantidade necessária para o cultivo de hortaliças, né? Então, conforme a gente foi abordando nas aulas anteriores, a gente percebe, né, que há um grande deslocamento, né, de pessoas devido à pressão financeira, devido à especulação por conta dos atravessadores, né, saindo do cinturão verde e indo mais para o interior, né, em busca de condições melhores para o plantio. Bom, a exploração de hortaliça especializada, né, então eu falei sobre a diversificada. A exploração de hortaliça especializada, ela surge, né, então, a figura do agricultor, do horticultor, especialista em determinadas espécies de hortaliça. Tá? Então, ele se dedica ao cultivo de poucas espécies, normalmente de 1 a 3 espécies, enquanto que a diversificada é mais de 4. São agricultores que aceitam mais inovações tecnológicas, têm uma visão empresarial em produzir hortaliça em grande escala, tem emprego de tecnologias avançadas, do tipo pivô central, mecanização do plantio à colheita, né? E isso aí acaba permitindo que eles consigam cultivar em áreas mais extensas e podem chegar aí até 400 hectares por ano, né, em área cultivada com apenas uma hortaliça. Então a gente tem aí em regiões de Minas Gerais, nós temos em regiões aí de São Paulo, do Paraná, né, até da Bahia, Rio Grande do Sul, cultivado aí em larga escala, a hortas especializadas em apenas uma cultura, né, como cenoura, beterraba, cebola, né, de cabeça, entre outros. Então, essas hortas comerciais especializadas são áreas onde cultiva-se no máximo 3 espécies e onde predomina a mecanização nos tratos culturais, né? Então, inclusive a irrigação é por pivô central, né? Até a colheita muitas vezes é mecanizada. Enquanto uma horta de exploração diversificada tem menos de 10 hectares, uma horta de exploração especializada, uma horta comercial especializada pode chegar até 400 hectares ou mais. Por serem, né, essas grandes áreas, né, de cultivo, elas são localizadas mais distante do centro de comercialização. Em razão disso aí, né, elas exploram hortaliças que são menos perecíveis, né, enquanto as hortas especializadas, enquanto as hortas diversificadas ficam próximos dos centros urbanos, dos cinturões verdes, e cultivam geralmente hortaliças folhosas, que são mais perecíveis, né, hortaliças herbáceas. As hortaliças que são exploradas de maneira, nessas hortas especializadas, já são mais as hortaliças de raízes tuberosas, né, ou até algumas hortaliças tipo fruto, né. Então, a gente tem aqui nessas duas imagens, né, cultivo aí de hortaliças, né, de cebola em Minas Gerais, né, e na Chapada Diamantina, na Bahia, vários exemplos, né, de monocultivo, né, de hortaliças. Então, a exploração de especializada em hortaliças são grandes áreas, né, cultivadas com várias espécies como alho, cenoura,
cebola, tomate, batata, né? Aqui eu tenho uma imagem de uma produção de cenoura em larga extensão, né? Com um pivô central. Aqui a produção de hortaliças na Chapada Diamantina, na Bahia, dá para ver certinho a área de pivô central circular. Né? Produção de batata em larga escala na Bahia, também com pivô central. Né? Aqui tomate envarado, né? Já no estado de São Paulo, em grande escala, né? Um tomate de mesa, por isso é envarado. A exploração de hortaliça industrial, né? A gente também tem. Professor, eu não sei se sou só eu, mas eu não estou vendo a apresentação, não. Bom, a exploração industrial de hortaliça, né? Ela também tem essa característica de ser em áreas de grande extensão, né? Geralmente poucas espécies. A diferença é que quando a gente fala de exploração industrial de hortaliça, né? Quando a gente pega a produção e destina ela toda para a indústria. Então a gente denomina de exploração industrial a atividade de produção, de exploração de hortaliça destinada já direto ao processamento lá na agroindústria de alimento. Então, esse tipo de exploração é bem semelhante à exploração especializada, como a gente viu, né? Tem um número restrito de espécies, é também em grandes áreas cultivadas, né? Um grau de tecnificação, um grau assim de uso de tecnologias bem elevado, tá? A principal diferença entre os dois tipos é o destino da produção, né? E a forma como é praticada a comercialização. Na exploração especializada, o produtor que escolhe o que ele vai plantar, quando que ele vai plantar, quanto que ele vai plantar, onde e para quem que ele vai vender o produto dele. E na exploração industrial, quem vai definir a espécie que vai plantar, a variedade que vai plantar, o que vai cultivar, quando, quanto, a quantidade que tem que plantar, é a agroindústria de alimento. Então, visa atender a demanda agroindustrial. É um pouco nesse sentido. Por isso que a gente classifica a exploração de hortaliças de maneira diferente. Então, a gente tem a exploração de hortaliça especializada, que a pessoa é um grande produtor de hortaliça, produz em alta escala, mas ele tem uma certa autonomia em saber quais as espécies que ele cultiva, quando, para quem ele vende, quando ele vende e onde ele vende. E no caso da exploração industrial de hortaliça, já é para atender aquela demanda da indústria, da agroindústria, ok? Então aqui, uma exploração industrial de hortaliças. Se a gente comparar com aquela imagem anterior, né, do tomate envarado, então ele já é um tomate que vai para a mesa. Esse tomate aqui, ele já é destinado, essa produção de tomate, para o processamento industrial. Então a gente já percebe que ele tem um espaçamento mais largo, com permissão dos maquinários facilitar a colheita, né? Ele não é envarado. Então a gente tem aí uma área de cultivo destinado já totalmente para a indústria. Ela tem essa diferença. Né? O grau de mecanização, muitas vezes, da exploração industrial de hortaliças é até mais elevado que o anterior, que é a exploração de hortaliças especializada, né? Ou comparável até à produção de grãos, né? Porque o volume de produção dessas hortaliças, né, é muito grande, tem um alto custo, né? Um grande investimento, né? E na verdade o custo unitário, né, o quilo no final, ele tem que ser o mais reduzido possível. Então se produz em grande escala, com alto investimento, para que o custo por quilo da produção, né, a produtividade por hectare, ela saia mais reduzido possível o valor, né, desse custo. Então é aquela economia em escala. Então a gente tem vários exemplos desse tipo de exploração aí no Oeste Paulista, no Cerrado Goiano, em Minas Gerais, né, com tomates para a indústria, com batata destinado para a indústria, com a ervilha destinado
à indústria, né? Mostarda, o milho verde, páprica, né? Então, vários hortaliças já destinados para a indústria. Imagina quantas ervilhas enlatadas, milho verde enlatado, né? Batata palha, batata. Ai meu Deus, esqueci, aquelas batata chip, né? Quantas tomate, massa de tomate, extrato de tomate, né? Então, tanto na exploração industrial quanto na exploração especializada, é muito comum também o arrendamento de terra, tá? Aquela agricultura itinerante ou nômade, porque se a gente permanece muitas vezes explorando, não faz a rotação de cultura, aquela exploração em larga escala de uma mesma cultura, um monocultivo sucessivamente na mesma área, traz problemas. Então acaba ficando itinerante, nômade, né? Acabam arrendando áreas para que essa produção em larga escala não seja tão afetada. Então, afetada por quem? Né? Afetada por fitopatógenos ou, no caso, por exemplo, igual eu estou dizendo aí no slide, né? Várias espécies como batatinha, né? A batateira, o tomateiro, elas são muito suscetíveis a esses ataques de fitopatógenos. Então, quem não tem área disponível para fazer essa rotação, né? Então, acaba arrendando terra e para promover, né, a rotação de cultura na área cultivada. Então, o foco, né, desses fitopatógenos, né, em novos cultivos ficam inviáveis. Então, como a gente tem que resolver esse problema, então eles acabam procurando novas áreas para cultivar, para resolver essa questão aí de ataque de pragas e doenças, né, nessas culturas. Então, a exploração industrial de hortaliças, ela é uma economia de escala. O que é economia de escala? Né? É aquele sistema que o processo produtivo é organizado de forma a maximizar ao máximo todos os fatores de produção envolvidos, de forma a produzir a maior quantidade possível gastando o mínimo. Né? Então, como tem uma alta mecanização, um alto investimento tecnológico, né? A produtividade por hectare tem que ser também relativamente alta, né? Para que a gente consiga reverter, né, o investimento. Então, o quilo por hectare sai menor. Vou dar um exemplo, né? No caso da cenoura, por exemplo, nós temos aí a cultivar Brasília, do grupo Brasília, que chega a produzir em larga escala 32, 35 toneladas por hectare. E nós temos, por exemplo, né, a Planalto, que ela chega até em algumas regiões de Minas Gerais, já foram feitos experimentos, na região de Goiás também foram feitos experimentos, de 50 a 70 toneladas por hectare. Né? Então, todas essas cultivares desenvolvidas são visando essa economia de escala também. Eu escrevi ali ervilha, né? E do lado estava escrito petit pois, né? É um termo francês para ervilhas, né? Petit pois, né? Que significa ervilha enlatada, processada. E páprica, né? É um produto em pó, né? Na verdade, a gente chama de páprica um condimento, é uma especiaria muito utilizada aí pelas donas de casa, na culinária. Ele é feito com frutos secos moídos de pimenta, tá? Incluindo inclusive o pimentão e várias pimentas hortícolas aí, tá? Aqui do lado direito, nessa imagem, a gente consegue ver aí a colheita mecanizada da batatinha, tá? Lá em Minas Gerais, tá? Exploração de hortaliças em ambiente protegido. Essa é uma outra forma de exploração de hortaliças, né, com fins lucrativos. Muitas pessoas confundem o sistema de produção de hortaliças, a exploração de hortaliças em ambiente protegido com hidroponia. Acham que é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, exploração de sistema em ambiente protegido,
a gente pode estar falando, inclusive, que o cultivo com solo, né? Então, com base nessa, às vezes, confusão que as pessoas fazem, não sei se é o caso de vocês, mas eu deixei uma leitura complementar a respeito da exploração de hortaliças no ambiente protegido. Um material muito bom do Instituto Agronômico de Campinas, vale a pena dar uma passeada lá e fazer uma leitura dinâmica, que é muito bacana. A exploração em ambiente protegido, ela se refere a esse cultivo dentro de casas de vegetação. Então, lá na Fazenda Escola, a primeira prática, né, nossa, foi construir um ambiente protegido. E como foi isso, né? Lá é muito quente, né? A região ali da Fazenda Escola, logo nas primeiras aulas práticas, se sentiu a necessidade de colocar um sombrite. Então, a gente, inclusive, lá tem uma área que é protegida por um sombrite e tem uma área de cultivo de hortaliças sem ambiente protegido. Inclusive, quem quiser desenvolver aí uma TCC, né, para fazer uma comparação, né, no ambiente protegido e sem o ambiente protegido, é uma ideia também, né? Então, no Brasil, né, as casas de vegetação são denominadas estufas, né, por serem construídas com proteção plástica, sem controle de temperatura, né, umidade relativa do ar ou luz, né? Mas a gente sabe que o cultivo de ambiente protegido pode ser também com outro tipo de material, né? Ele pode ser realizado em solo, né, com ou sem o uso de fertirrigação, ou pode ser também utilizado sem solo, que é o caso da hidroponia, que faz o uso do ambiente protegido, né, no seu cultivo. Então, o cultivo sem solo, todos já sabem, mas vale a pena lembrar que é o cultivo hidropônico, e a gente vai ver um pouquinho isso mais adiante ainda na aula hoje. Então, pelo fato desse custo de produção e ambiente protegido ser mais elevado que o cultivo a campo, né, a céu aberto ou ambiente aberto, né, principalmente em decorrência do custo da implantação e da manutenção dessa estrutura, né, porque vai madeiramento, vai esticadores, vai arame, vai telado, né, ou plástico. Esse cultivo normalmente é utilizado para hortaliças que têm um elevado valor agregado, né, ou para hortaliças que vão ter uma certa limitação em produzir a céu aberto, devido à sensibilidade aos fatores diversos aí do clima, né, ou em relação aos fitopatógenos. Então, vai começar o período chuvoso, o ambiente protegido, ele começa a proteger um pouco mais, no caso das hortaliças folhosas, né? Então, as pessoas que produzem hortaliças folhosas em ambiente protegido, na época da chuva, tem menos problema, né? No caso do tomate, que dá aquela... que racha muito, né? Por conta do excesso de água, também ele fica menos prejudicado, né? Então, o ambiente protegido geralmente é isso, para que os fatores do clima ou o controle de fitopatógenos, né, os fatores do clima não afetem, né, a produção, ou para que os fitopatógenos não ataquem, né, tão intensamente. E sei que vocês sabem, mas vale a pena lembrar, né, eu citei aí fertirrigação, porque quando a gente faz a exploração do sistema de ambiente protegido, a gente pode fazer com ou sem o uso de fertirrigação. Muitas vezes o uso de fertirrigação, né, é muito utilizado no cultivo hidropônico. A fertirrigação é essa técnica que a gente utiliza para fornecer os nutrientes, né, que a planta precisa junto com a água da irrigação, né? Então, é muito comum, né, inclusive no cultivo hidropônico. Aqui a produção de tomate italiano em estufa agrícola, né? Então percebam que ele está sendo cultivado no solo, protegido, tá? Por uma estufa. Aqui a gente já consegue ver um pouco melhor, né? A produção de pimentão, mas sob telado,
região lá do Ceará, né? É o mesmo telado, bem parecido com o que a gente fez lá na Fazenda Escola. Então a gente pode fazer em estufa agrícola com plástico ou pode fazer em telado. Tem muitos telados no mercado, né? Vermelho, preto, tá? Aqui uma produção de hortaliças em ambiente protegido também em São Paulo, né? Então a gente já consegue ver. Eu gosto dessa imagem porque a gente consegue perceber que a fazenda ela tem dois tipos de exploração, né? Uma exploração de hortaliças em ambiente protegido, com estufas agrícolas, bem considerável, por sinal, né? E a produção de grandes culturas ao redor, né? Então ele tem no mínimo aí 2 atividades dentro da sua fazenda. Bom, a exploração de hortaliças sem solo, que é aquelas aí que a maioria da turma aí tem bastante afinidade e conhecimento, né? Então, quando a gente fala em exploração sem solo, a gente diz hidroponia, né? Na exploração sem solo ou na hidroponia, né, o que dá sustentabilidade para as plantas, né, são os substratos, né, inertes. Inclusive o pessoal está indo agora todos para areia, né? Mas a gente tem perlita, né, brita, né, pode ser areia. Né? As plantas, elas ficam presas pelo coleto, e o coleto é aquele ponto de encontro da raiz com o caule da planta, né? Então elas ficam presas por essa parte, né? E o sistema radicular, na verdade, ela fica todo dentro da solução nutritiva e ele pode ficar suspenso ou ser borrifado de tempo em tempo com solução nutritiva. Caso isso aconteça, né, se for borrifado de tempo em tempo com solução nutritiva, a gente chama de aeroponia, né? Então, a hidroponia é um termo grego que significa hidro, água, ponia, trabalho. Então, é uma técnica de cultivar a planta no qual o solo é substituído por uma solução constituída por vários elementos minerais essenciais aí aos vegetais que são diluídos na água, né? E a aeroponia já é uma hidroponia no qual as plantas são mantidas suspensas, presas pelo coleto, e as raízes de tempo em tempo recebem uma névoa de solução nutritiva. A gente tem aí o cultivo em solução nutritiva, né, que pode ser em vaso, jardineira, balde, ou no sistema, que é o mais conhecido, de lâmina recirculante, né, que é denominado NFT, que vem no termo em inglês, que chama Nutrient Film Technique, que é a técnica desse fluxo laminar de nutrientes, né, que o pessoal fala, NFT, é isso que significa, né. Quando a gente coloca a solução nutritiva para fazer esse fluxo laminar, né, ela fica aí estancada, né, num tanque, e há necessidade de, muitas vezes, injeção de ar na solução, né, para que as raízes possam utilizar esse oxigênio, inclusive no seu processo, tá, respiratório. Então, no sistema de hidroponia, eu sei que vocês sabem, né, mas são ductos que ficam em declividade, em desnível, cerca de 3%. A solução nutritiva é bombeada da porção mais elevada, né, em determinados intervalos de tempo, e caminha por gravidade, por todo o sistema radicular, e chega lá no final, né, a restante da solução que não foi absorvida pela planta volta para dentro da caixa e é recirculado novamente, né? O sistema NFT é o mais empregado no cultivo de hortaliças folhosas, como alface, salsa, coentro, entre outros. Nesse sistema, né, a solução nutritiva passa pelas raízes com a espessura de uma lâmina em perfis, né, que são os ductos, né, de polipropileno, que tem vários orifícios, onde vai ficar preso o colo, né, da plantinha,
Então as mudas ficam aí algumas distâncias entre iguais uma da outra, né? De modo que as raízes possam absorver tanto o oxigênio como os nutrientes que ela precisa para ela crescer. Eu coloquei várias imagenzinhas aí só para ficar ilustrativo, né? Mas eu sei que vocês conhecem o sistema hidropônico. E para aqueles que ainda não têm muito conhecimento, eu trouxe um vídeo, né? E eu espero que vocês gostem, muito bacana, que explica bem como que funciona esse tipo de sistema. Vamos lá? Como eu sei que vocês amaram o vídeo, né? Nós temos muita situação de hidroponia. Como eu moro aqui no Santo Antônio da Fartura, né? Eu tenho muito conhecimento da situação que a gente tem aqui. Então tem essa estufa aí de produção hidropônica lá no assentamento Santo Antônio da Fartura, que eu estava com muita vontade de levar vocês, né? Vou ficar devendo, espero que com o final da pandemia, ano que vem, eu consiga levar vocês numa aula de extensão lá e a gente consiga ver, né? Então, o senhor José dos Santos, um homem espetacular, né? Inclusive, esse sistema de cultivo protegido, esse sistema de abrigo, de estufa agrícola, tá lá bem explicado na leitura complementar, tá? Gostaria que vocês dessem uma olhada. Aqui um cultivo protegido de tomate semi-hidropônico. O seu Zé dos Santos também faz cultivo semi-hidropônico em vaso, de couve, entre outras hortaliças, né? Aqui uma produção de alface, também sistema hidropônico em Campinas, né? Com o telado e com o filme plástico. Aqui uma produção de agrião hidropônico, lá o assentamento Taperinha, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer a dona Silvana, né? Uma graça de pessoa, bem simples, né? Bem humilde pessoal lá, mas bem funcional, né? Aqui ainda na casa dela, dona Silvana, né? Ela e os filhos, todos trabalhando, né? Aqui é a parte de alface, que ela não só produz agrião, ela produz alface também. Aqui ainda, né? O sítio dela, dá pra gente ter uma noção do sistema dela de cobertura, né? De proteção. Ela é uma área bem inclinada, acho que dá para ver que as bancadas vão descendo. Então, uma área que não tinha condições de pôr uma outra atividade. E ela construiu as bancadas aproveitando, né, um terreno que estava impróprio, que era muito declivoso, para a hidroponia. Muito legal. Aqui é lá no seu Zé, né, lá no assentamento Santo Antônio da Fartura, ele produzindo couve em vaso, né? Ele já não gosta muito do mato, ele gosta de pôr ráfia no chão do cultivo hidropônico dele, né? Ele é um homem bem bacana. Ele está convertendo tudo para areia, para semi-hidropônico, né? Com bancadas com areia. Saindo de NFT, ele fez umas tentativas com esse semi-hidropônico no vaso, já é com areia, né? E até nas bancadas dele também vai areia. Bom, vamos falar então um pouco agora sobre exploração de hortaliças com sistema alternativo, né? Quando a gente fala em sistema alternativo, nós estamos sempre falando assim, já pensa assim, professora, agroecológico, orgânico. Na verdade, é um tipo de exploração bem diferenciado que busca atender um público que tem bastante exigência quanto à qualidade de produto em termos de ausência de resíduos tóxicos, a ausência de tanto de agrotóxico como também de resíduos de adubos químicos. Bom, a gente precisa entender que tem pessoas que querem um alimento, uma hortaliça com um valor nutricional maior, né, em razão aí da produção em ambiente mais saudável possível. Então, sob essa ótica, né, a exploração em sistema alternativo se enquadra também um tipo de exploração diversificado, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Então é também um tipo de exploração diversificado. Então é uma horta comercial diversificada, porém sem o uso de agrotóxico.
né? Ela tem também um número grande de espécies cultivadas, né? Na mesma área. Porém, nessas áreas não são permitidas, né, práticas nem uso de produtos considerados nocivos aí ao meio ambiente, ou nocivo ao próprio agricultor que faz a produção, ou nocivo até a pessoa que consome. Então, a qualidade, né, da hortaliça é prezada. Dentro desses sistemas aí alternativos de exploração de hortaliças, a gente tem aí cultivo orgânico, né, que é aquele que tem maior aceitabilidade pelos produtores de hortaliças. Ou a gente pode falar também exploração agroecológica. Então, nesse tipo de exploração, né, a propriedade no orgânico, né, ele precisa ser auditado por um fiscal, né, uma certificadora, monitorado por um órgão credenciado para certificar essa propriedade, para lhe dar o direito de usar um selo que identifica como produto orgânico, tá? Então, essa certificação aí tem custos, costuma ficar em torno aí de R$ 7.500 por ano, né? E é um dos fatores que mais limita aí a expansão desse tipo de exploração. Porque as certificadoras hoje são bem criteriosas, né? E isso tem um custo. Então, se você pensar que todo ano você tem que gastar aí mais ou menos essa faixa de preço só para manter o seu selo de identificação de produto orgânico. Como esse assunto, assim como o cultivo protegido, causa uma certa confusão, né? E como o assunto cultivo de hortaliça nesse sistema alternativo, hortaliça orgânica também tem bastante divergência, né? Se vale a pena ou não. Eu também trouxe uma leitura complementar para vocês sobre, na verdade é um estudo científico, um artigo científico que faz a comparação do manejo de solo convencional com o manejo de solo orgânico, né? Então, na verdade, eu acho que toda vez que a gente for comparar um sistema de produção convencional com o uso de agrotóxico e fertilizantes químicos com um cultivo orgânico, sem uso de agrotóxico para controle de pragas e doenças e sem fertilizantes químicos, a gente tem que ter um critério muito rigoroso, né? Assim, para poder fazer a nossa escolha. E esse artigo científico traz essa conotação, né, científica de comparação, né? Eu gosto bastante da leitura porque deixa a gente pensando, né? Então, se é tão assim, ruim o convencional ou se é tão ótimo e bom o orgânico, né? Então a gente, depois da leitura, percebe as vantagens e desvantagens de cada um dos dois sistemas para o solo. É bem bacana. Depois vocês dão uma lida lá. Aqui, né, geralmente o sistema de cultivo alternativo faz o uso de tração animal, né, quando em pequena escala, mas também aqui uma horta, né, com cultivo orgânico de alface na região do Pernambuco, né. A gente sempre pensa em pequena escala, né, a pessoa vai produzir orgânico, né, sempre em pequena escala. Eu trago uma imagem para vocês da Fazenda Malunga, em Brasília, no Distrito Federal. É uma produção orgânica em alta escala, né, só pela imagem já dá para perceber que eles são produtores aí certificados, obviamente em grande escala, tá? Então, nem sempre são pequenos produtores e que fazem uso de tração animal. Podem ser também grandes produtores produzindo em grande escala e certificados como orgânico. Uma outra aula prática que eu gosto de levar vocês, mas eu espero que ano que vem, na aula de extensão rural, a gente consiga. É aqui no CVT, no Centro de Vocação Tecnológica em Agricultura Orgânica e Agroecologia, aqui no Campo São Vicente. É uma área experimental, onde fazem tecnologias, constroem sistemas agroflorestais a partir de uma horta, tudo no sistema orgânico, né? E é espetacular. Eu trouxe meus alunos do semestre passado, né? Então eu espero que, em Deus, que a gente consiga logo fazer uma visita dessa aí no CVT.
é uma área só destinada a TCCs, pesquisa, experimento nessa área. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, né? Eu não conheço nenhum produtor orgânico certificado. Aqui ainda não tem a certificação, mas eles buscam isso. É um projeto, né, que veio financiado pelo Ministério Público do Trabalho. Então, o Instituto Federal cedeu 10 hectares para fazer uso de experiências em agroecologia, agricultura orgânica. Eles fazem coisas assim bem... tinta agroecológica, né, bem diversificado, bem dinâmico. Tinta agroecológica, cromatografia de Pfeiffer, que é uma análise de solo com base em outros critérios de avaliação, né, na matéria orgânica do solo, no comportamento orgânico da solução nutritiva, né, do solo. Então, assim, um negócio muito, muito avançado. Espero em Deus trazer vocês ainda uma experiência dessa. Bom, uma outra forma de exploração de produção de hortaliças é aquelas hortaliças que são exóticas ou que é um produto diferenciado ou gourmet. A gente já chegou a ver algo um pouco parecido quando a gente viu aquele vídeo sobre a Pink Farm, né? Aquela fazenda urbana com hidroponia e com LED rosa. O que eles faziam ali? Um tipo de hortaliças que eram microgreens, né? Que é aqueles brotos de hortaliças, né? Comercializados aí, né? Para um público bem diferenciado. A gente quer comer só brotinho. Então, nesse grupo de exploração de hortaliças exóticas ou de produtos diferenciados gourmets, está lá a Pink Farm, que a gente já viu, com os microgreens, né? A gente tem também as hortaliças não convencionais, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Quem são essas hortaliças não convencionais, né? PECs, está muito em alta, né? O uso na alimentação de plantas alimentícias não convencionais. Então a gente tem aí pessoas que consomem aí a flor da abóbora, a parte aérea da cenoura, ora pronobis, capuchinha, vamos aí dar exemplo variados, taioba, que é uma bem conhecida, né? Então, na verdade, quando eu falo de exploração de hortaliças exóticas ou de produtos diferenciados ou gourmet, entra nessa atividade uma produção de hortaliças bem distintas das anteriores que eu citei aí, né? Na horta diversificada são muitas folhosas, mas são hortaliças muito convencionais que a gente conhece, né? Na verdade, quando se faz a produção de hortaliças exóticas ou desses produtos gourmets, procura atender um mercado bem distinto. Na verdade, é um misto de horta caseira, com ambiente protegido ou não, com hidroponia ou não, né? Refere-se aí a produtos diferenciados, como as mini hortaliças, né? De folhas pequenas, né? Baby, né? Alface baby, né? Tem aquelas brotos de beterraba, baby beet, né? Ou frutos sem semente, como melancia sem semente, muito comum, né? Ou hortaliças com diferentes colorações. A gente tem algumas variedades de hortaliças aí, que é a abobrinha metade verde, metade amarela, né? Ou até mesmo flores comestíveis. Então a gente tem algumas vezes aí a gente denomina hortaliças especiais, hortaliças exóticas, hortaliça gourmet, né? Então são hortaliças não convencionais, são plantas que são usadas na alimentação humana, que não são comerciais, não são convencionais, mas são comerciais, perdão. Então, esses produtos, né, geralmente são destinados a restaurantes e hotéis, com esses chefes aí de cozinhas internacionais. As sementes normalmente são importadas, né? E mais recentemente aí a gente tem cada vez mais percebido a incorporação dessas hortaliças aí
nos outros tipos de cultivo que a gente viu anteriormente, né? Hortaliças como a melancia sem semente já tem sido cultivada em uma escala um pouco maior, né? Não só para atender esse público, né? A alface baby, por exemplo, lá o seu Zé do trator, né? Que é assim que ele é conhecido, seu Zé dos Santos, carinhosamente chamado assim, por conta da história de vida dele, ele produziu alface baby, né? Inclusive, a gente vai ter oportunidade, quando for lá, de conhecer. Ele tem uma sala com vários ar-condicionados, uma sala refrigerada. Então, quando ele tira lá da hidroponia a alface baby, ela vai para uma embalagem de polipropileno e ela já vai direto para o ar-condicionado, fica nessa sala de ar-condicionado até aguardar o caminhão para fazer a logística, né, de levar até o supermercado. Ele fornece para o Big Lar. Então a gente já consegue ver a exploração comercial até uma pequena, média escala. Para a gente ter uma ideia da escala de produção do seu Zé, ele tem 12 hectares, é o sítio dele total, tem 12 hectares e ele tem 6 hectares de hidroponia. Então a gente já percebe aí não só a melancia sem semente, essas alfaces baby, né? Ou até a alface roxa, ultimamente está bem alta, né? Já foi considerada exótica, já não é mais, né? Já foi considerada uma hortaliça especial, já não é tão comum. E couve-flor, com várias colorações, né? Já não é tão produtos tão exóticos como a gente conhecia antigamente. Então aqui a gente consegue ver aí, né? Algumas imagens dessa exploração de hortaliças exóticas, né, desses produtos diferenciados. Acima aí a gente consegue ver uma melancia sem semente, um melão amarelo, a mini moranga. Aqui no Santo Antônio da Fartura, o sítio Meu Sogro, já tive a oportunidade de cultivar a mini moranga. Aí só tem um formato, mas ela tem vários formatos, não só esse, né, de moranga. Mas a gente tem vários mini abóboras, né? Não só a mini moranga. É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem frutos de tomate, né? Então a gente consegue ver aí esse tomate, no caso aí amarelo, né? Que a gente chama gold. Ou o tomate tipo grape, né? Parece um cachinho de uva, né? A gente tem aqui, na verdade, um mini tomate, olha o tamanho da caneta Bic, ou esse pepino africano, né? Um alface bem adensado aqui também, né? Que é para colher apenas folhas pequenas. Então a gente já tem um produto bem diferenciado. E dentro do grupo de hortaliças não convencionais, né? A gente tem as punks, que são essas plantas alimentícias não convencionais, que aí foi aquelas que eu falei, né? Taioba, Ora Pronobis, entre outras. Eu gosto muito desse livro do Henri Lorenz, que é um engenheiro agrônomo, que ele fala sobre as plantas alimentícias não convencionais. Vale a pena vocês lerem, né? Essas duas bibliografias são muito boas. Aqui do lado direito tem uma imagem que é do meu arquivo pessoal. Esse é um coentro, chama coentro selvagem, é uma punk que eu gosto muito, consumo, meu consumo próprio, né? Logo quando começam as chuvas, as águas brotam aqui na grama do meu jardim, e aí às vezes eu consigo transplantar essas mudas para meus vasos, né? E eu uso muito como coentro mesmo, só que ele é um coentro bem selvagem, bem bacana. Então, punks, plantas alimentícias não convencionais, são essas hortaliças não convencionais, são essas hortaliças alternativas, nativa de determinada região, né, que possui uma importância local, ou que faz parte da tradição das pessoas, tradição de algumas comunidades, cultivar e consumir essas hortaliças. Então tem pessoas que têm o hábito de comer taioba, tem pessoas que têm o hábito de comer a parte aérea da cenoura, por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de comer Ora Pronobis na salada, né, entre outras, né, como eu tenho o hábito de comer o coentro selvagem, né.
Então, qual é a diferença de hortaliças não convencionais de plantas alimentícias não convencionais? Então, muitas hortaliças não convencionais têm distribuição, né, e consumo a determinada comunidade ou região. E algumas são cultivadas ou outras são espontâneas, como eu disse o caso do coentro, que é espontâneo, né? Mas tem uma grande influência no hábito alimentar e na minha cultura, né? Como assim, algumas estão com influência no hábito alimentar e na cultura das populações tradicionais. Então, devido a essas características, as plantas hortaliças não convencionais, né, elas não têm esse interesse comercial. Você não vê ninguém comercializando, por exemplo, coentro do mato, né? Então, elas não têm interesse comercial, inclusive, por parte também de empresas relacionadas à cadeia aí, que fornecem insumos, né, como semente, fertilizantes, agrotóxicos, só para o controle do cultivo desse tipo de hortaliças. Então, esse é o aspecto mais importante, né? Essa diferenciação de alcançar esses consumidores. Então, como exemplo aí de hortaliças não convencionais, a gente tem a araruta, o açafrão, né? Lambarizinho da horta, ora pronobis, azedinha, vinagreira, tem chuchu, machichinho, quiabo de metro, tem bertalha, capuchinha, tem várias plantas que também são consideradas daninhas, infestantes, mas que podem ser utilizadas na alimentação humana, como caruru, beldroega, né? A flor da abóbora, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de hortaliças não convencionais. Então, aqui a gente tem machichinho, a gente tem ora pronobis, bertalha, né, quiabo de metro, a gente tem o iacon, a batata iacon, lambarizinho da horta, que é esse aqui, né, a azedinha, né, açafrão, beldroega, serralha, então são todas hortaliças não convencionais, né. Esse primeiro ali, que é chamado de machichinho, né, na verdade, a gente aqui na nossa região, a gente conhece ele como mini pepininho, ou pepino do mato, né, ou tem pessoas que classificam ele de um outro nome. Na verdade, ele é a única espécie, lá na Fazenda Escola tem um parreiral dele. Esse mini pepininho, ou esse pepino do mato, né, ele é a única planta, essa hortaliça não convencional, né, aqui da região centro-oeste. E todas as hortaliças cultivadas na região centro-oeste, elas são exóticas. A única hortaliça que é da região centro-oeste, que a gente chama de autóctone, né, é esse pepino, né? Então eu gosto dele bastante. E lá na Fazenda Escola tem muito, né? Então é um pepino do mato, da família aí, né? É uma cucurbitácea, mas ele é da nossa região, né? É a única que não é exótica. Uma outra hortaliça não convencional, uma punk, que é muito conhecida, é a taioba. E aí tem muita dificuldade de reconhecer qual é a verdadeira, né? Qual é a falsa. Então, para a gente entender, né? Quando a gente pensar em olhar, vou comer, né? Então, vamos prestar atenção. Então, a verdadeira, né? Ela tem essa volta, uma borda ao redor da folha. As folhas, na verdade, elas se fundem no talo. Então, tem essa fenda, né? Se funde no talo e a ponta é para baixo. Então, tem essa linha circundante, essa borda do lado, né? A folha é sempre verde, ela se funde no talo. Então, se isso não acontecer, se as folhas não se fundem, se elas se fundir antes do talo, não é a taioba verdadeira. Se não tiver a linha circundante, a borda, também não é a taioba verdadeira, tá? Então, para a gente entender como identificar a taioba, né, a gente tem que olhar lá. A taioba ela tem que ter a borda
O talo tem que sair da fenda, né? Sai da união das folhas e tem uma cor verde uniforme. Se a gente tiver, mas professor, olha só, o talo está saindo bem da união das folhas. A coloração também é bem verde uniforme, né? Mas ela não tem a linha circundante, então não é taioba. Né? Ah, olha, tem a borda circundante, mas o talo, né? A união das folhas sai bem da onde sai o talo? Não. Então, não é a verdadeira. Então, a gente tem como reconhecer, né? A taioba verdadeira, ela vai ter a borda circundante, a folha uniforme, aquela leve curvatura da ponta e o talo sai bem da união das folhas, tá? Para depois vocês não dizerem que a prof está ensinando a comer taioba falsa aí, por aí, tá? Outra atividade é a vivericultura de hortaliças. Essa é uma atividade que eu acho bem interessante, né? É uma exploração da propagação de material propagativo. Então, eu tenho uma vivência muito grande com um menino chamado Genilson aqui do viveiro aqui no São Antônio da Fartura. Inclusive, ele conhece um de vocês, acho que é a Amanda. E ele começou a produzir mudas de hortaliças para si, para ele mesmo. E de repente, um vizinho começou a falar para ele: produz para mim. E ele começou a produzir. E o outro também: produz, que você é bom nesse negócio de produzir muda. E o outro começou. E de repente ele parou de produzir hortaliças comercialmente, passou a produzir mudas de hortaliças comercialmente. Então, é bem bacana essa exploração da atividade de vivericultura, no caso, para hortaliça, né? Dá um suporte, né? Muito grande para aquelas pessoas que não têm esse domínio, né? Nesse tipo de propagação. Então, a produção do material geralmente é por propagação por semente, né? Ou pode ser também por propagação vegetativa, que não é o caso do Genilson. Então, a gente pode encontrar viveiros, né? De propagação vegetativa, como as mudas de batatinhas, batata semente, ou a muda de morango, né? No caso, quando é semente, né, tem essas empresas especializadas, né, e muitas delas têm um capital multinacional. Se eu não me engano, lá o menino tem uma parceria com a AgroUnidos. Né? Então, na verdade, a exploração de produção, né, de material propagativo, ela pode ser tanto via semente, que é o caso do viveiro lá na AgroUnidos, ou como pode ser por propagação vegetativa. Tá? Quando é voltado para a propagação vegetativa, a gente tem vários produtores, inclusive de laboratórios especializados e cadastrados no Brasil inteiro, voltado aí para a produção só de mudas, né, como muda de morango, muda de batata, que tem uma alta sanidade elevada, livre de viroses, livre de bactérias, tá? E esses materiais aí propagativos, né, tem levado aí até uma grande importação de sementes, né, e de mudas. É uma coisa bem interessante, principalmente quando se trata da cultura da batata e do morango. Então, aqui a produção de sementes de alface, né, o cara é vivericultor. No caso aqui, ele é um produtor de sementes, ele faz a produção, né, a propagação, ele a campo, não em laboratório nem com cultivo protegido. Então, ele é um vivericultor, ele faz a produção de alface somente para extração de sementes comerciais. Aqui nessa outra imagem já é um viveiro de produção de mini tubérculos. Então, ele é uma pessoa que faz a exploração de hortaliças, a propagação de material vegetativo em viveiro, né? E ele produz, faz a propagação vegetativa. Então, só é a produção de mini tubérculos. Então, tem essa especialização. Tá? Então,
Quando a gente faz aí a exploração de mudas de hortaliças para vivericultura, nesse caso, né, ele fica especializado apenas em mudas de hortaliças. É também uma atividade de apoio, né, que pode ser feito aí com auxílio de bandejas, né, que anteriormente era feita com as bandejas de isopor e hoje é feito com bandejas de plástico. Se utiliza substratos bem apropriados para a produção de mudas, né, e geralmente é em ambiente protegido. O produtor de hortaliças vai lá e encomenda do vivericultor as mudas, né, ou a variedade, ou a cultivar que ele deseja, na data que ele pretende implantar, ele vai lá e adquire essas mudas. Dessa forma, ele se isenta, né, dessa tarefa de produção de mudas, né, de todo esse aparato necessário aí de bandeja, substrato e tal, e aproveita o tempo para se dedicar a outras atividades dentro da propriedade. Então, o vivericultor, na verdade, ele fica especialista, né, em produzir mudas nessa área, e ele consegue aí comprar semente, bandeja, substrato, nutriente com melhor preço, né, porque ele compra em grande escala, então ele tem maior poder de barganha, consegue produzir aí mudas de excelente qualidade, né, e tem uma grande experiência na atividade. Então aqui um viveiro de produção de mudas de hortaliça em larga escala, né, na região de São José do Rio Pardo, São Paulo. E aqui no Santo Antônio da Fartura, como eu havia dito para vocês, no viveiro da Agronidos, né, do nosso amigo Genilson. Estava bem baixa aqui esse dia, mas eu tirei foto assim mesmo, né? Eu gosto demais, acho ele um menino espetacular. Já havia falado dele antes, né? Torna a repetir. Bom,